Bom dia, sejam bem-vindos a esta conversa sobre o estudo Visita a uma exposição com cães e efeitos em cães, tutores e visitantes. Obrigado pela vossa presença e por nos acompanharem através do nosso canal do YouTube. Em 2018, também no âmbito do Dia do Animal, que é o dia que comemoramos hoje, demos início a uma colaboração entre o Pavilhão de Conhecimento e o ISPA, Instituto Universitário, e lançámos a iniciativa Passaporte Canino. Através desta iniciativa, no Pavilhão de Conhecimento, enquanto Museu de Amigo dos Animais, passámos a permitir que no primeiro domingo de cada mês seja possível a visita ao museu na companhia dos cães. Também foram realizados workshops gratuitos para os tutores com especialistas durante 2 anos. Essa abertura aos animais de companhia foi feita, obviamente, com acompanhamento especializado, uma vez que existem várias questões de saúde pública, bem-estar e comportamento animal que devem ser tidas em conta e regulamentadas. Uma das especialistas que nos acompanhou neste projeto e que trabalhou connosco é Leonor Galhardo, que é bióloga e consultora de bem-estar animal, é professora e investigadora no ISPA e as suas principais áreas de interesse de investigação incluem a avaliação do bem-estar animal, o comportamento e bem-estar dos animais selvagens em cativeiro e a educação para o bem-estar dos animais. Para além de nos aconselhar na implementação desta iniciativa, ajudando a estabelecer algumas regras e linhas de ação, a Leonor coordenou um estudo preliminar aqui no Pavilhão de Conhecimento para compreender os efeitos da presença de cães num espaço museológico com as características do Pavilhão de Conhecimento. Estamos a falar de efeitos nos próprios cães, nos tutores e no staff do museu. Este estudo envolveu, para além da Leonor, vários outros investigadores do ISPA. Hoje vamos conhecer em primeira mão uma parte dos resultados deste estudo, que vai ser brevemente publicado numa revista internacional de referência. Temos também aqui ao meu lado a Sandra Soares, que é a minha colega aqui no Pavilhão de Conhecimento e que participou também na realização deste estudo. Também é bióloga e tem trabalho feito na área de comportamento e treino canino e foi o nosso elo de ligação entre o Pavilhão e o ISPA. Leonor e Sandra, obrigado pela vossa presença nesta sessão. A conversa vai durar cerca de meia hora e haverá espaço para algumas perguntas de quem nos está a acompanhar através do nosso canal YouTube. Eu iria começar por perceber um pouco o vosso envolvimento no projeto, ou neste estudo, para ser mais concreto. Portanto, Leonor, vou começar por ti. Antes de começarmos a falar concretamente dos resultados do estudo, gostava de perceber qual foi a tua motivação ou a motivação do Instituto para o qual trabalhas para aceitarem este desafio e porque é que entenderam que era importante desenvolverem um estudo com estas características. Em primeiro lugar, bom dia, Milton, e bom dia a todos. E muito obrigada pelo vosso convite para estar presente nesta sessão e ter a oportunidade de apresentar o nosso estudo, que é de facto um estudo que envolve um grande número de participantes e que eu gostaria de precisar que efetivamente envolve 2 pessoas que fazem investigação ou que trabalham como docentes no ISPA, eu própria incluída, envolve 6 ex-alunos da pós-graduação em comportamento e bem-estar animal que tem lugar no ISPA já há vários anos e envolve 2 pessoas que representam o Centro para o Conhecimento Animal e que efetivamente foram importantes no design deste estudo, porque são pessoas que trabalham diretamente também com cães, a Sara Fragoso e o Gonçalo da Graça Pereira, e que efetivamente participaram e nos ajudaram a desenvolver este estudo. A nossa principal motivação para o desenvolver tem a ver com... Há um fator histórico que está ligado ao facto de nós, há muito cedo, o ISPA foi uma instituição que permitiu o acesso às suas instalações de cães dos estudantes, docentes e demais funcionários, no contexto também de um Dia do Animal. Faz este ano exatamente 10 anos que o fizemos, também num contexto relacionado com a pós-graduação que temos sobre bem-estar animal e nesse ano foi uma experiência muito interessante para muitos de nós,
Mais tarde verificámos que o pavilhão desenvolveu esta mesma iniciativa e achámos relevante perceber neste contexto qual era, fazer uma monitorização não só do comportamento dos cães, como da dinâmica relacionada com os humanos envolvidos, quer os acompanhantes dos cães, quer os outros visitantes, e tentar perceber como é que esta dinâmica se decorria, se de facto era algo que se pudesse considerar positivo e vantajoso ou não. Combinou-se o interesse da vossa parte, que já existia este interesse de investigação e até uma pós-graduação nesse sentido, com o próprio interesse de um espaço de ciência como é o pavilhão de conhecimento. Sandra, na perspectiva de alguém que trabalha num espaço de ciência que é aberto ao público, qual é a motivação? Porque é que interessa, por exemplo, envolvermos num estudo deste género? Bom dia, Leonor, e bom dia a todos. Nos últimos anos tem-se verificado de facto um interesse crescente dos tutores em fazerem-se acompanhar dos seus animais nas mais variadas situações, nomeadamente na visita a espaços públicos, sejam eles espaços comerciais, restauração e os próprios espaços de ciência e cultura. A motivação do pavilhão do conhecimento obviamente passou em afirmar-se como um espaço amigo dos animais e obviamente que para abrirmos a porta e para termos a certeza de que estaríamos a dar condições para uma boa experiência de visita, quer de tutores, cães, restantes visitantes e mesmo do acompanhamento e apoio que o nosso staff dá a essas visitas, que era importante termos o apoio de especialistas na área do comportamento, do bem-estar animal, para saber de facto quais são os efeitos desta nova realidade de visita em todos os intervenientes e como é que a ciência viva pode adequar os seus espaços e a sua programação a este tipo de visitas na companhia de animais. Certo, obrigado, Sandra. Passava agora a nova pergunta para a Leonor. Leonor, será que nos podes rapidamente, não temos muito tempo, obviamente, mas de uma forma muito resumida, como é que este estudo foi feito, que tipo de metodologias foram usadas, como é que se escolheu a amostra, o tipo de indicadores para o qual se decidiu olhar, a forma de recolha dos dados, etc. Este estudo decorreu no primeiro domingo de cada mês ao longo de 6 meses, sem promover nenhum tipo de alteração em relação à visita e à dinâmica dos cães e acompanhantes. Nós limitámos-nos a fazer a monitorização do comportamento destes cães em 4 espaços fixos dentro da exposição. Também usámos questionários para fazer algumas perguntas, quer aos acompanhantes dos cães antes e depois da visita, quer aos outros visitantes e também a membros do staff do pavilhão de conhecimento de ciência viva. Para além disso, em termos de monitorização do comportamento, nós basicamente olhamos para um conjunto de padrões de comportamento e posturas dos cães, com o objetivo de tentar inferir que frequência é que nós encontrávamos de comportamento neutro, de comportamentos indicadores de gestão de stress, que interações é que os cães desenvolviam e que comportamentos de medo ou evitamento é que poderiam também exibir. Os cães, a amostra foi escolhida em termos de... basicamente a constituição da amostra foi uma dinâmica que o pavilhão do conhecimento promoveu em termos de anunciar este evento, o evento de poderem visitar a exposição com cães e quando os participantes tinham interesse em levar cães, preenchiam um questionário de triagem e nessa triagem nós apenas excluíamos da amostra os acompanhantes que tinham cães que nos ofereciam dúvidas ou do ponto de vista sanitário ou do ponto de vista de historial de comportamento agressivo. E estes eram basicamente os 2 aspectos que constituíam fatores de exclusão da amostra. Também se tivessem aparecido cães demasiado novos ou demasiado idosos, eventualmente também teríamos excluído a amostra, mas tal não aconteceu, a maior parte dos cães eram adultos. Portanto, foi basicamente o nosso critério de constituição da amostra. Em termos de recolha de dados, nós tivemos 6 observadores
Fizemos 8 períodos de observação de 90 minutos cada. Desculpem, peço desculpa, 2 períodos, portanto, um de manhã de observações e outro à tarde ao longo destes 6 dias, destes 6 domingos ao longo de 6 meses, e durante o período de observação, as observadoras o que faziam era registar o comportamento dos cães que entravam nas salas de 30 em 30 segundos numa grelha de comportamentos que era registada, portanto, manualmente. E, basicamente, e como disse, houve questionários que nós apresentamos e, portanto, depois o que fizemos foi analisar as grelhas de comportamento e tratar estes dados de comportamento, bem como enquadrar, digamos, as percepções das várias pessoas envolvidas neste contexto através da análise dos questionários. Leonor, e quais são os principais resultados deste estudo? Por exemplo, 3 coisas que acho que as pessoas têm mesmo que saber e que são os resultados mais relevantes. Sim. Bom, basicamente, todos os participantes manifestaram que haver acompanhantes e cães numa exposição desta natureza era benéfico. Era benéfico para todos os intervenientes. Nós tivemos mais de 60% dos visitantes a mencionar que esses benefícios para eles próprios, visitantes, por dizerem que não só gostam de cães, como acham mais interessante o espaço ser frequentado por estes animais, como também mencionaram o facto de acharem que é benéfico e que os faz sentir bem perceberem que os cães podem sair com os seus tutores ou acompanhantes e fazer a vida enfim, a vida normal dos acompanhantes em vez de ficarem em casa à espera que eles cheguem. E isso pareceu-nos um aspecto muito interessante. Do ponto de vista dos tutores, 100% dos tutores sentiram que isto era um benefício para eles, poderem de facto estar com os seus cães nesta atividade de lazer e em muitos casos educacional, quando são famílias que têm filhos e que os levam também a estes espaços. Um outro aspecto que nós consideramos muito importante neste estudo foi que cerca de... Peço desculpa, portanto, um outro resultado que consideramos muito importante tem a ver com o facto de termos visto que a esmagadora maioria dos animais manifestaram um comportamento bastante normal e expectável para este contexto, mantendo uma relação bastante harmoniosa com o acompanhante, uma relação de comunicação, de bom comportamento e, portanto, não causando nenhum tipo de distúrbio, nenhum tipo de perturbação nem ao par, acompanhante cão, nem aos restantes visitantes. Portanto, estas 2 questões parecem-me bastante importantes nesta percepção de benefício para humanos e esta percepção de que os cães manifestaram um comportamento normal para as circunstâncias e harmonioso com o par, com o seu acompanhante neste contexto da visita a uma exposição que é um espaço que não é normalmente dedicado e especializado para animais de companhia. Certo, obrigado. Para reforçar aqui um pouco esta ideia de que tanto os visitantes como o próprio staff do museu consideraram que a presença de cães num espaço como este era algo benéfico e que também não causava distúrbio, posso dizer que no nosso caso 80% do staff, que é um número bastante alto, 80% do nosso staff considerou que de facto a visita não causava qualquer distúrbio e que era benéfica. Tivemos apenas 6% dos visitantes que referiram algum distúrbio na visita, mas que talvez possa ter a ver já com alguma fobia pré-existente. Não sei se o estudo chegou a perceber este tipo de questões ou não, as razões porque essas pessoas que acharam que podia causar algum distúrbio, se foi-lhes perguntado o motivo, mas talvez o estudo não tenha entrado por aí. Gostava agora era de pegar na questão do comportamento dos cães. Uma das coisas que eu reparei no estudo é que a gestão do stress era o comportamento mais frequente.
mas também percebi que não era necessariamente mau. Pode-nos explicar porquê, Leonor? Sem dúvida. Sem dúvida. A gestão do stress numa situação destas depende dos comportamentos de que falamos. Mas a questão seria estranho vermos cães entrar num local com tantos estímulos, estímulos sonoros, luminosos e visuais, etc., e aparentarem a mesma calma que teriam se estivessem em casa num ambiente familiar e sem estimulação nova. Neste caso, o que é natural é que os animais reajam de forma dinâmica e de quem está a tentar lidar com essa estimulação. E nós verificamos, consideramos comportamentos de gestão de stress no âmbito do estudo, o facto dos animais arfarem, o facto dos animais estarem particularmente vigilantes, algumas posturas também indicadoras de maior vigilância, e sentimos que neste contexto estes são comportamentos inteiramente porque os animais têm que reagir aos estímulos que estão a presenciar. O que já sentimos que pode ser uma resposta que pode de facto reduzir ou ser conducente a uma redução do bem-estar destes animais é haver comportamentos de medo ou comportamentos significativos de alteração de comunicação com os seus acompanhantes, haver desarmonia entre eles, cães que puxassem trelas, que tentassem fugir ou que tivessem alguma reação mais abrupta em relação a algum tipo de estímulo. E nenhum desses tipos de comportamentos foram verificados de forma significativa. Nós tivemos, na totalidade dos comportamentos encontrados, tivemos 1% de comportamentos de evitamento ou medo, 1% apenas, e 7% de posturas que eram ambivalentes ou posturas que de facto podem indiciar medo, o que é um valor muito baixo para o tipo de observações que foram feitas e para o tipo de ambiente em que os animais estavam. Note-se que havia uma das salas que era muito estimulante mesmo, era a sala dos Angry Birds, onde estava uma exposição temporária. Portanto, a gestão de stress dentro de certos limites é inteiramente desejável para garantir ao animal que ele responde de uma forma saudável à situação em que se encontra. E nós verificámos isso, mas verificámos que essa gestão era acompanhada de uma esmagadora maioria de comportamentos neutros e posturas neutras, assim como de interações com o acompanhante que também foram interpretadas como totalmente harmoniosas e neutras e de bom comportamento e que, portanto, significava que tudo estava dentro da capacidade dos animais lidarem com a situação nova em que se encontraram. Certo, muito bem. Vou voltar aqui para a minha colega Sandra. Sandra, houve algum resultado do estudo que te surpreendeu particularmente? Surpreender não sei, mas que mereça ser evidenciado. E efetivamente a Leonor também acabou já por tocar um pouco nesse ponto. É relativamente à expectativa que os tutores tinham para com a visita e com a percepção que tiveram após a visita. É importante aqui evidenciar que os tutores preencheram de facto um questionário antes da visita com as expectativas que teriam e com outros dados relativamente ao seu próprio cão e após a visita foi-lhes pedido que preenchessem um segundo questionário com indicação de como tinha decorrido a visita sobre o seu ponto de vista, obviamente. E de facto é curioso perceber que apesar de metade dos cães que participaram neste estudo tinham treino, portanto, foi propositadamente, de facto, para haver um peso equitativo entre cães com treino e cães sem treino, verificou-se que a esmagadora maioria dos tutores estaria confiante e tinha uma expectativa muito alta, acima dos 95%, em como a visita iria ser proveitosa para ambos, para cães e para tutores. E, efetivamente, após a visita, essa percepção subiu e chegou aos 100% de satisfação pelo ponto de vista dos tutores. O que é muito importante, havia um receio de cerca de 1/3 dos participantes que, efetivamente, alguma coisa pudesse correr menos bem
no decurso da visita, e no final apenas cerca de 1/10 dizia que tinha de facto havido algo que não tinha sido previsto, e quando estamos a falar de algo, pode ter sido um latido, pode ter sido de facto, como a Leonor referiu, aquele 1% de comportamento de evitação. Portanto, estamos aqui a falar de facto de percentagens muito baixas, valores muito baixos, em cães que estiveram expostos a estímulos que provavelmente no seu dia-a-dia não estão habituados, tal como a Leonor referiu, áreas com muito som, muita luz, muitos estímulos diferentes para eles. Obrigado, Sandra. Agora, quando falaste aqui da questão da luz, dos estímulos, eu tinha aqui uma pergunta que tinha a ver com a questão dos diferentes espaços, mas eu acho que vocês já acabaram por responder um pouco, sobretudo quando a Leonor falou ali da exposição Angry Birds, que já não está cá, mas era de facto uma área com muitos estímulos e de facto notou-se uma diferença no comportamento dos animais. Outra pergunta que eu faria é se houve diferenças significativas entre os cães treinados e os não treinados, se vocês conseguiram medir essas diferenças. O que nós encontramos entre cães treinados e não treinados foi a 2 níveis. Uma foi na sua interação com tutores. Os cães treinados realmente mostraram um nível maior de interação com os tutores, o que significa que há mais comunicação e potencialmente maior troca de informação entre ambos, o que ajuda a estabilizar o cão. A outra questão também que encontramos e que achámos muito interessante foi ao nível daquilo que nós chamamos de atividades deslocadas. Atividades deslocadas são comportamentos que surgem fora do contexto, muitas vezes quando o cão está em conflito emocional ou está a escolher entre 2 tipos de resposta ou tem motivações diferentes que estão em conflito, etc. Portanto, muitas vezes, por exemplo, um cão que está educado e que tem controle comportamental, se o acompanhante se para e se senta num determinado momento e a motivação do cão não é sentar-se e parar, mas ir fazer alguma coisa ou continuar, por exemplo, a andar, um cão que está educado e que tem controle comportamental senta-se, mas pode exibir uma atividade deslocada, por exemplo, pode-se coçar, ou pode abanar, ou pode bocejar. E, efetivamente, nós consideramos qualquer uma destes 3 tipos de comportamento no contexto da exposição como uma atividade deslocada e verificámos que eram os cães treinados que exibiam mais deste tipo de atividades, o que nos parece que pode ser um sinal de controle comportamental da parte deles. Ou seja, eles por si até fariam outro comportamento, mas em face do comportamento do acompanhante, eles escolhem fazer aquilo que o acompanhante faz, eventualmente parar numa determinada sala, deter-se numa determinada parte da exposição e, em vez de puxar a trela ou fazer algo da sua iniciativa, fazem uma atividade deste tipo. Nós verificamos que os cães treinados fazem mais isto e achamos um resultado muito interessante. Ok, obrigado. Temos aqui algumas perguntas das pessoas que nos estão a seguir online. Eu pegava aqui na última até, também para a Leonor. Alguém que pergunta se existe a possibilidade de os cães se desorientarem pelo stress de estar num ambiente estranho. De certa forma, eu acho que já respondemos um pouco, pelo menos aqui neste espaço, não houve assim nenhum comportamento desse género que fosse relevante. Mas essa possibilidade é real, sobretudo em cães que não estejam bem treinados para estarem fora do seu ambiente? Essa é a questão, e por isso é que é altamente recomendável, se nós queremos ter uma interação com os nossos cães capaz de ser mais próxima e versátil em termos de eles nos acompanharem onde quer que nós estejamos. É muito importante que os cães estejam treinados e que tenham uma comunicação muito boa connosco, porque o que acontece é que um cão treinado numa situação estressante pode, em grande parte, o controle comportamental ser reposto por comunicação com o seu acompanhante, com o seu tutor. E se o cão não estiver treinado ou se houver
uma má comunicação com o tutor ou uma comunicação de dominância da parte do tutor, do acompanhante, numa situação de medo ou de stress que tende a descontrolar o cão, a falta de confiança e a falta de uma relação saudável entre ambos pode fazer o cão de facto descontrolar-se e ter reações até de agressividade por medo e outras, de fuga descontrolada, etc. Mas neste caso, efetivamente, nem com cães treinados, nem com cães não treinados, nós não tivemos em 39 cães que eram a nossa amostra, não tivemos qualquer caso semelhante que fosse a uma circunstância destas. Mas é preciso ter em conta que para os cães entrarem em lugares que não lhes são destinados, é muito importante que os acompanhantes de facto tenham uma boa comunicação com os cães e que os cães confiem neles para evitar situações de descontrole. Certo, é bom sinal então que durante estes 6 meses em que fizemos o estudo não houve nenhum caso de um cão que tenha se tornado mais agressivo ou que fez xixi no módulo. Não, é um indicador muito bom. Sala, alguém quer fazer perguntas? Temos aqui algumas pessoas também no auditório. Não? Outra pergunta que nos veio também do YouTube era se a Leonor considera que devia-se começar a pensar também no dar acesso aos cães em outros espaços de cultura e conhecimento. De certa forma, também este estudo acaba por, embora seja um estudo preliminar, acaba por reforçar um pouco essa ideia de que isto pelo menos pode-se começar a considerar noutros espaços públicos. Leonor, concordas com isso? Eu não podia concordar mais, mas também eu quero ressalvar mesmo este caráter preliminar deste estudo. Neste estudo nós não podemos controlar nenhumas variáveis e não fizemos qualquer tipo de manipulação e, portanto, dessas variáveis e, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, este tipo de estudos deve ser aprofundado e, em segundo lugar, eu acho que é muito importante que nós desenvolvamos uma sociedade em que cada vez há mais animais a acompanhar famílias, a acompanhar pessoas que vivem sozinhas, enfim, que têm um papel social muito importante. É muito importante também que eles possam fazer cada vez mais parte da vida dinâmica dos cidadãos, em vez de ficarem em casa fechados durante horas a fio até que as pessoas voltem para casa. E só assim é que se entende mesmo este caráter de animal que é companheiro da família ou dos tutores em questão. Neste caso, eu acho que é muito importante que se de facto abram mais possibilidades destes animais frequentarem espaços públicos, mas acho que é igualmente importante que quem tem quem tem animais tenha o sentido de responsabilidade de perceber que estes animais têm que ter uma saúde absolutamente impecável, têm que estar vacinados, têm que estar limpos e têm que ser animais educados. Isto é tão verdade para cães como é para pessoas. Nós só podemos viver em sociedade se cumprirmos certas regras e se queremos que os nossos cães façam mais parte da nossa vida, naturalmente temos que saber como é que podemos cumprir regras de forma a que todas as pessoas se sintam bem, porque nem todas as pessoas têm a mesma familiaridade com cães e é preciso alguma atenção e consideração por esse facto. Há pessoas que não se sentem confortáveis perto de cães, portanto eles não têm o direito de incomodar essas pessoas também. E esse sentido de harmonia, de educação e de respeito pelo espaço público tem que existir por parte de quem detém esta possibilidade de visitar espaços públicos com os seus cães. E porque estamos a falar de animais de companhia, aproveitava aqui para pôr outra pergunta à Leonor, explicar um pouco porque é que nós aqui estamos a falar ou concentrar-nos nos cães e não noutros animais de companhia, como por exemplo os gatos. Seria uma boa ideia, por exemplo, ter os gatos num espaço como este, fora do seu ambiente, digamos, mais natural ou mais normal? Bem, do ponto de vista de bem-estar animal, uma das coisas principais que nós temos que ter em conta é a natureza dos animais, é
é a personalidade deles, são as suas características. E embora se considerem cães e gatos companheiros dos humanos já há muito tempo, de facto estamos a falar de espécies completamente diferentes e os gatos têm características completamente diferentes, são animais muito territoriais que se agitam imenso em ambientes novos, que precisam de referências territoriais de uma forma totalmente diferente dos cães, cujas referências estão mais ligadas à sua interação com a sua matilha, e a matilha podem ser humanos, eles podem entendê-los como humanos. Não é verdade que os gatos não tenham relações mas com os humanos, porque também as têm, de grande intimidade, também as têm, mas efetivamente andar com gatos dentro de caixas ou inclusivamente à trela, como eu já vi em sítios novos, pode ser uma experiência extremamente estressante para um gato e, portanto, não, eu acho que se queremos dar-nos bem com animais e termos relações positivas com animais, significa, antes de mais nada, tentar compreender a natureza desses animais. E se há coisas que podemos fazer com cães, a natureza dos gatos não permite que as mesmas coisas sejam feitas com eles. E quem diz gatos diz outros tipos de animais que também são considerados animais companheiros e que eu discordo, aliás, desse conceito em relação a algumas espécies, mas a muitas espécies. Mas isto é para dizer então que nem todos os animais considerados de companhia devem simplesmente ser... enfim, ter o mesmo tipo de relação que têm os cães com humanos, porque simplesmente são espécies diferentes e têm características diferentes. Leonor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Penso que foi muito bom, deu para aprender muita coisa hoje. Infelizmente as boas conversas terminam rapidamente, nós já chegámos ao fim da nossa sessão. Não sei se ainda dava para fazer uma última pergunta, perguntar ali aos técnicos. Alguém que pergunta se já sabem em que revista em concreto é que vai ser publicado o estudo. Estamos ainda a explorar o assunto, mas será com certeza uma revista com revisão por pares e por enquanto, e na fase em que estamos neste momento, era tudo o que gostaríamos de avançar. Porque de facto não está decidido, mas será certamente uma revista onde faça sentido fazer uma publicação desta índole, que trata-se, recordo, de um estudo preliminar no contexto das interações humanos-animais, com alguns dados de comportamento, com dados preliminares da percepção dos vários intervenientes humanos nestes contextos, e, portanto, será certamente numa revista desse âmbito que o estudo será publicado e, naturalmente, como qualquer estudo de índole científica, será uma revista com revisão por pares. Ok, muito bem. Obrigado mais uma vez. Agradeço também às pessoas que vieram assistir aqui presencialmente ao pavilhão e a todos os que nos estão a seguir online. Nós também, quando tivermos novidades sobre a publicação, faremos questão de divulgar nos canais habituais e estaremos também sempre disponíveis para esclarecer abaixo questões que se lembrarem, porque a sessão de facto passou muito depressa. Ainda tinha aqui mais 2 ou 3 perguntas que não consegui fazer, mas agradeço a vossa atenção e agradeço aqui à Sandra e à Leonor pelos esclarecimentos e pelo trabalho que tiveram no estudo e até breve. Espero que nos voltemos a encontrar brevemente.